Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a se colocar em pé, diga para o seu vizinho da direita, da esquerda, que ele é muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você veio com propósito aqui nessa noite, diga amém. Se você veio buscar do Senhor essa noite uma resposta, uma direção, uma orientação, uma cura, uma mudança de vida, me diga amém. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai receber aquilo que você veio buscar para a glória do nome do Senhor. Mas é importante você entender que às vezes o que você veio procurar essa noite do Senhor, um milagre físico, um milagre de um problema, um milagre de uma solução, de uma opressão que você está vivendo, de uma tribulação pela qual você está passando. É possível que, mesmo você recebendo isso hoje, e eu creio que em nome de Jesus você vai receber, você possa ouvir um amém? Mas é possível que situações semelhantes a essa voltem a acontecer. Se você, por exemplo, você pode ser curado aqui essa noite, e eu creio que você vai em nome de Jesus, mas isso não vai ser garantia que mais para frente, em uma outra circunstância da sua vida, você volte a ter uma necessidade, uma dificuldade nessa área também. Concorda comigo? Me diga um amém, por favor. Mas, se você veio buscar essa noite, o milagre da transformação, mesmo que tudo isso possa repetir-se na sua vida, a dificuldade que você veio buscar e que você vai sair daqui de posse dela, da sua vitória hoje, mesmo que você venha surgir uma situação semelhante no futuro, você recebendo o milagre da transformação, você vai estar enfrentando essa dificuldade de uma forma diferente, diante de uma outra perspectiva. Queria que você fechasse seus olhos para uma palavra de oração e que seja o seu principal desejo essa noite, seja uma transformação na sua vida. Soberano e eterno Deus, Pai, na Tua bendita, gloriosa presença, nós nos encontramos, Senhor Deus, nesta hora, Pai. Ó Deus, Tua igreja reunida, Senhor, nessa quarta, que é a quarta do milagre, Senhor, da qual, Senhor Deus, temos visto maravilhas, Senhor, extraordinárias acontecendo no nosso meio. O sobrenatural do Senhor, Pai, tem sido, Senhor Deus, palpável, Senhor Deus, visível, Pai, em todas as nossas reuniões aqui, Senhor. Ó Deus, e nós pedimos, Pai, que essa noite não seja diferente, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Pai, mas que acima de tudo, Senhor Deus, essa noite seja uma noite de transformação, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que todo espírito de distração seja repreendido agora no poder do nome de Jesus, Pai. Abre a nossa mente e o nosso entendimento, Senhor Deus, para absorver tudo quanto o Senhor há de ministrar aos nossos corações, Pai. E assim nós oramos, pedindo a ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Todos digam amém? Podeis tomar assento. É interessante que tudo nessa vida, ela necessita de uma transformação. Nós nascemos numa condição de pecado, herdamos isso, e nós precisamos constantemente estarmos na busca de mudança, de transformação. E isso, se você observar, isso é algo que acontecerá na sua vida, se você assim permitir, e deve ser assim, o tempo todo. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Diga assim, de glória em glória. Parece que são etapas. Parece que são degraus, parece que são processos que nós vamos vencendo e vamos sendo
transformado. Isso é tão real, isso é tão necessário, que nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada do jeito que nós estamos, do jeito que nós herdamos essa condição pecaminosa. Nós não chegamos a lugar nenhum, até mesmo que nós recebamos a Cristo, e todos aqui que estão, eu acredito que já receberam, e se você não o fez, você terá a oportunidade essa noite, como único e suficiente Salvador. Nós, para entrarmos no céu, nós vamos precisar ser transformados. O nosso corpo precisará ser transformado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 51. A palavra de Deus sempre vai nos desafiar a sermos melhores. Sempre vai nos desafiar a, em algum processo da nossa vida, melhorarmos. E é importante nós, quando nós saímos do nosso lar e viemos à casa do Senhor, um lugar de milagres, um lugar que Deus está, um lugar de transformação, um lugar do sobrenatural acontece. É importantíssimo que nós saiamos com o nosso coração propício a receber a seguinte palavra: eu vou hoje na casa do Senhor e eu preciso ser desafiado. E certamente eu serei desafiado a melhorar a minha vida. Melhorar a minha vida com Deus. Melhorar a minha vida espiritual. Melhorar a minha vida conjugal. Melhorar a minha vida como pai. Transformar a minha rotina, transformar o meu dia. E nós sempre sairemos desafiados disso. E o que mais me chama a atenção é que eu não vou nem até para que eu entre aos céus, sabendo que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz que vai acontecer. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim, olha, momento do arrebatamento da igreja, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará. Quantos estão esperando o soar da última trombeta? Oh, meu irmão, creio que todos nós almejamos isso. E a Bíblia diz que os mortos ressurgirão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Olha só. Pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isso que é mortal, ou seja, o meu corpo, se revista de imortalidade. E isto que é corruptível, nosso corpo, se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você pode dar glória a Deus? Nós seremos transformados. Olha que coisa. Até mesmo que nós passamos aqui por um processo contínuo de transformação, como o apóstolo Paulo diz, de glória em glória, quando Jesus vier, nós escutaremos o soar da última trombeta. Nós precisaremos, esse corpo aqui, precisará ser transformado de incorruptibilidade. Oh, que coisa gloriosa. Isso vai acontecer. E é tão interessante nós entendermos que Jesus, quando inicia o seu ministério, primeiro milagre que ele faz, o que é? Uma transformação. E o que Jesus transformou? Água em vinho. Você entende que Jesus já começa, o primeiro ato dele é um ato de transformação, transformando água em vinho. E Jesus prosseguiu o seu ministério fazendo muitas transformações. Jesus transformou aquele que estava entrevado em alguém que pudesse ver a luz. Jesus curou vários cegos. Jesus transformou aquele que estava paralisado, atrofiado, seja das mãos, seja das pernas,
em homens saudáveis. Transformou aquela circunstância. Jesus transformou também a situação de pessoas que estavam à margem da sociedade, em pessoas como essas que nós falamos, porque você há de convir comigo, que é uma pessoa que mendigava naquela época, um cego, um aleijado, um surdo, um mudo. Jesus transformou, além de transformar fisicamente essas pessoas, Jesus transformou a sua condição social, porque dali em diante ele poderia trabalhar, ele poderia levar uma vida normal, não precisaria mais ficar mendigando. Lembra o que aconteceu com Bartimeu? Quando que ele jogou a capa fora e depois de ser curado, ele seguia Jesus pelo caminho? Mudança, e ali a mudança social dele também houve. Mas mais que isso, Jesus transformou a nossa condição espiritual. Então Jesus transformou fisicamente, Jesus transformou socialmente, e Jesus transformou a todo aquele que o aceitou como seu Salvador de forma espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Jesus transformou condenados em juízes. Você sabia que eu e você estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, afastado de Deus, e Jesus nos transforma em juízes. Você sabia que eu e você iremos julgar as nações? Olha que coisa maravilhosa. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, depois você pode ler. Jesus transformou escravos em filhos de Deus. Olha bem a condição de escravo para filho. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos filhos de Deus. Jesus nos transformou de inimigos de Deus em amigos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu e você hoje somos amigos de Deus. Nós éramos antes inimigos de Deus. Através de Jesus, nós fomos transformados. Jesus transformou um pobre, cego, miserável e nu como eu, em herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Se você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, dê uma glória a Deus aí, irmãos. Transformação foi o que Jesus sempre propôs e fez. Transformação. Tudo isso ele fez por nós. Lá na cruz do Calvário. Tudo isso ele nos proporcionou. Então, ele fez por nós. Mas eu quero dizer para você que o milagre da transformação tem uma grande parte que cabe a mim e a você fazer. E você tem que buscar, almejar e decidir a transformar. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala na carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Abre aí, por favor. Romanos 12, 2. Olha lá. Vamos ler todos juntos? E não vos conformeis com este século, mas pela renovação da vossa mente, para que seja boa, agradável e perfeita. Quantos creem que Deus tem o melhor para nós? Deus tem o melhor para nós, é o melhor. Então Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Isso para nos proporcionar o melhor possível. Mas cabe a quem essa transformação? Para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que me transformar. Cabe a quem? Já não cabe mais a Jesus. Essa transformação, tudo que eu falei que ele fez por nós, agora cabe a nós. Alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade. Dá para pensar, irmãos? Boa, perfeita e agradável. É tudo de bom. Mas cabe a mim e a você fazer algo, que é transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação. Renovação do quê? Da mente. Olha só, primeiro milagre que eu quero dizer essa noite. Transformando minha mente. Isso é tão importante
sabia que você é aquilo que você acha que você é. Se você achar que você é desprovido de alguma capacidade, você será. Isso está na nossa mente. Se você achar que você não pode fazer algo, você não irá fazer. Se você acha que você não consegue atingir determinados objetivos, você não atingirá. Se você acha que algo não é alcançável, é inalcançável para você, inalcançável para você, será. Então nós somos aquilo que nós pensamos ser. E mudar a renovação da nossa mente, não conformando com este mundo, já começa pelo fato de você não ter que olhar tudo que o mundo faz. Irmãos, entenda uma coisa, eu e você não temos que ter os parâmetros do mundo para tomar as nossas decisões. Então a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, que aquilo que eu estou passando, aquilo que você está passando, não é aquilo que o mundo diz que você está passando. Eu lembro quando eu comecei a ter uma dificuldade muito grande na empresa, a primeira coisa que eu escutava com as pessoas você precisa fazer isso, você está com o olho gordo, você precisa, eu sei que você é crente, mas você precisa fazer aí um despacho, você precisa passar sal grosso, você precisa colocar um galho de arruda nos cantos, você precisa fazer. Isso é o que o mundo pensa que se resolva uma situação de dificuldade. Você está passando por um problema difícil, faça determinada coisa. Você está com a dificuldade nessa área, faça determinada coisa. Esses são os padrões do mundo. E transformar a renovação da nossa mente é entender que a limitação que eu tenho, ela está imposta por mim mesmo, ou pela sociedade. E muitas das vezes eu não tenho que ter isso como minha regra. Olha, imagina o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, se ela fosse seguir os padrões do mundo. Ela não poderia estar em sociedade, ela não poderia sair da casa dela, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia estar em local público. E ela quebrou tudo isso, porque ela dizia, eles dizem que eu não posso, mas se eu tão somente, as pessoas dizem, faça isso, vai no médico, vai ali, vai lá, vai naquele curandeiro, vai nisso. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, indo só de mal a pior. Mas quando ela falou, e ela falou com ela mesma, se eu tão somente tocar na orla dos vestidos dele, eu não preciso nem tocar nele, eu só preciso tocar naquilo que está tocando ele, eu serei curada. E você sabe a bênção que ela recebeu. Imagina quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da estátua de Nabucodonosor, e quando aquelas centenas ou milhares de pessoas se dobraram o joelho na forma que o rei pediu, que todos fizessem isso, ficou 3 rapazes de pé. E é interessante que não seguir os conceitos do mundo, diante de Deus, tem uma validade muito grande. Isso te traz recompensas, porque você já mudou sua mente. Se você olhar o que eles disseram, você vai perceber que está totalmente na contramão de tudo que todos estavam dizendo. Tocou a trombeta, ajoelhe-se. Eu não vou ajoelhar, vou prestar só diante do meu Deus. E eles foram livres dentro da fornalha. Vocês sabem que o 4º homem esteve ali com ele, livrou eles daquela fornalha, e eles prosperaram. Mudança de entendimento. Entenda uma outra situação. Como você se vê é outro aspecto. Você é aquilo que você acha que você é, e você é aquilo que você olha para você. Do jeito que você olha, é do jeito que você se vê. E como você se vê dentro de um contexto de dificuldade? Lembra que quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra, e 12 deles voltam, colhem os frutos daquela terra, e olha que interessante, quando voltam, somente Josué e Caleb tinham uma mente diferente dos outros 10. Josué e Caleb diziam assim, vamos, Deus é conosco, se Deus se agradar de nós, vamos estraçalhar esses caras. Essa terra é nossa, porque Deus prometeu.
Mas 10 deles, além de se sentirem fracos, além de se sentirem incapazes, além de se sentirem desprovidos de armamentos para poder enfrentar, eles se achavam, a Bíblia diz assim, nós éramos como insetos, ou como gafanhotos perto deles. E assim nós éramos aos nossos próprios olhos. Ou seja, uma coisa é aquilo que acham que você é, outra coisa é aquilo que você acha e sente como um inseto. Mesmo debaixo de uma promessa, mesmo debaixo de uma direção, mesmo debaixo de uma orientação, mesmo vendo tudo que Deus fez no Egito, de como Deus tirou com braços fortes, como Deus abriu o mar vermelho, de tudo que Deus havia feito. Mas a mente deles ainda estava na mente do Egito. Tanto que eles disseram, começaram a murmurar contra Deus. Eles disseram, por que Deus nos tirou do Egito? Melhor que nós tivéssemos morrido no deserto. Melhor que nós tivéssemos ficado lá servindo a Faraó. Melhor fosse que Deus nunca tivesse olhado para nós. Por quê? Porque para a mente deles, eles eram como um inseto. Davi quando chega diante de Golias, ali tinha um exército inteiro que se sentia pequeno, se sentia incapaz, se sentia sem forças, sem habilidades para lutar contra Golias. E Davi chega com a mente transformada. E Davi chega e fala assim, quem que é esse cara aí? Ele não é capaz para mim. Ele não é nem de perto bom o suficiente para lutar comigo. Porque ele está vindo a mim com armas, com lanças, com espada. Mas eu estou indo contra ele com algo muito mais poderoso que ele não entende. Mas eu que tenho a minha mente renovada, eu entendo, transformada, eu entendo. Eu estou indo a ele em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, a quem esse camarada tem enfrentado, tem afrontado. Entenda o que é ter uma mente renovada? E aí eu pergunto para você, como que você se sente? Você que entrou aqui essa noite diante, talvez, de um gigante, você que entrou aqui essa noite desafiado, talvez, por alguém que tem uma autoridade acima do que você na sociedade, assim como o rei tinha diante de Sadraque, Mesaque e Abednego? Como você entrou aqui diante dos gigantes que talvez estão no lugar da qual você precisa possuir? Como você se vê? Como você se vê? O que você pensa a respeito disso? Uma coisa eu quero te dizer para você. O que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Diga comigo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. É interessante que, diante das dificuldades, é muito fácil, se nós não tivermos a nossa mente renovada, nós olharmos só as circunstâncias. Porque nós precisamos dessa renovação da nossa mente. Senão a gente não experimenta. Você entende? Aqueles 10 espias contaminaram uma nação inteira. Milhões de pessoas. 10 camaradas contaminaram uma nação inteira. Por dizer, não tem jeito. Por dizer, eu não posso. E às vezes, quando você chega diante de uma situação como essa, é fácil você ouvir a multidão. É fácil você ser influenciado pelas demais pessoas. Mas esse é um cuidado que, se você tiver a sua mente transformada, renovada, você não vai olhar da mesma ótica. Irmãos, para pensar. Davi era um jovenzinho, diante de um exército inteiro
inteiro, homens fortes, homens valentes, homens com capacete, com couraças, homens prontos para a guerra, com lança, com espada. E todos eles influenciados pelo medo. Tremiam quando o Golias afrontava. Mas essa mudança de mente vai fazer mudar a sua história. Olhar por uma outra ótica o que está acontecendo, porque se eu só não vou alcançar se eu não fizer. Aqueles homens não alcançaram as promessas, e nem aquela nação inteira, porque foram contaminadas pelas palavras daqueles 10 homens. E talvez você só não vai alcançar se você continuar enxergando você, quando você apenas olha no espelho e fala assim: eu não vou conseguir, eu sou pequeno demais, o problema é grande demais, a dificuldade é enorme. Juízes capítulo 6, a Bíblia fala sobre Gideão, oprimido, uma nação inteira oprimida, e Gideão estava ali, empobrecido, toda a nação empobrecida por causa dos midianitas. E o que o anjo chega diante dele e diz para ele? Homem valoroso, homem valente, Deus é contigo. Vai nessa tua força. Entenda como Deus nos vê, irmãos. Vai nessa tua força. E às vezes nós estamos aqui, meu Deus, que dificuldade, eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não alcanço, eu sou pequenininho. Gideão diz assim: homem valente, como eu posso livrar uma nação dessa? Você não me conhece. Eu sou o menorzinho, a minha família é a menor, é a mais pobre, eu sou o menor da minha casa, não sou eu. Olha como você se vê. Talvez você tenha falado isso. Como você se apresenta diante do problema? Se vendo nessa condição de coitado? Cabe a nós, essa transformação cabe a nós fazermos. Da mesma forma como as pessoas te veem. Nós acabamos de falar sobre Davi, e Davi, quando foi para ser escolhido por Deus, ungido por Samuel, entenda como seu pai o viu. Seu pai não o via nem como filho, quanto mais alguém que poderia ser ali atendido, ungido pelo sacerdote como Samuel. E como Samuel falou assim: olha, onde estão seus filhos? O pai dele nem considerou ele como filho. Passou 6. Mas Deus via Davi lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. E depois que Deus faz o que faz na história dele, que é uma história que todo mundo conhece, mesmo que o pai dele não considerasse ele nem como filho para chegar à mesa e se assentar como sacerdote, que foi o que aconteceu logo posteriormente à unção de Davi, porque o Jessé falou assim: nós não sentaremos na mesa até que ele chegue. Precisa que tinha uma mesa preparada. E o pai nem contou com ele como filho. Mas é interessante que depois de todos os atos de Davi, Deus falou para Davi assim: eu te tirei de trás da malhada e dei para você um nome como os nomes dos grandes que há na terra. Olha bem, é Deus que nos vê. É de que forma que Deus nos vê, é que conta, não é como um parente, como um amigo, como alguém do trabalho, como alguém da sociedade, como quem quer que seja, nos vê. O que importa é como Deus nos vê. E se eu tenho a minha mente renovada, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade, assim como Josué e Caleb viveram. Josué e Caleb foram os únicos que diante com aqueles 12 espias, olharam e falaram assim: nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Davi colheu o melhor resultado, foi o melhor rei, colheu ali naquela batalha com Golias, ficou ali sendo sogro do rei, genro do rei, casou com a filha do rei, e a sua família nunca mais pagou imposto, irmãos. Por quê? Porque a mente dele estava transformada da forma pela qual o Deus que ele servia. Porque
olha bem como o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Então, quando você está passando por uma situação difícil, na fraqueza, você tem a força. Por quê? Porque você vai abrir a mão e quem vai agir é Deus. Vocês estão comigo? Me digam amém. Estão entendendo? Me digam amém. Então, meu irmão, como que eu faço diante de uma situação? Primeira coisa, para me viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mudar a minha mente diante das circunstâncias. Isso cabe a mim, isso cabe a você. Como você se vê e como você acredita que você é. Acredite no seu potencial, acredite em você. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. A Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Isso é uma mudança de mente. Diga o fraco, sou forte. Quando você muda isso, quando você transforma a sua mente nisso, dessa forma, entendendo que você não está sozinho, entendendo que você é o filho do Deus Altíssimo, como o pastor Edmar pregou domingo à noite, na nossa confissão de fé, e ali você fala todas as vezes, em Cristo eu sou salvo, liberto, perdoado, abençoado, saudável, próspero. Você não diz isso? Você crê nisso? Poucos creem. Você crê nisso? Então, meu irmão, se você crê nisso, viva isso. Tem a ver com a sua mente. Se você é em Cristo Jesus, eu sou, é presente. Não é eu fui, nem eu serei, eu sou. Então, se você é filho do Deus Altíssimo, meu irmão, como a sua mente pode te aprisionar em situações que parece que o seu Deus não pode agir em seu favor? Como você pode olhar incapaz de exercer algo pelo qual Deus está mandando você fazer? Como você pode voltar atrás? E a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas aí, ele complementa, o escritor aos Hebreus complementa, mas nós não somos dos que retroagem. Amém? Então, o que eu preciso? Ter na minha mente que aquela situação, ela é totalmente possível ser transposta. Esse obstáculo ser transposto. Esse gigante ser derrubado. Essa muralha vir para o chão. Esse mar se abrir. É possível. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu estou forte. É porque é o Senhor que age por mim. Mudança de mente. Quando eu estou fraco, não é para ficar lamentando. Meu Deus, está tão difícil, estou complicadinho, estou numa situação difícil, não consigo sair disso. Não vejo a situação, não vai dar. Não adianta que não vai dar. Não adianta que eu não consigo. Não, não é isso. Uma mudança de mente assim. Se Deus mandou, eu vou. Se Deus falou que posso, eu vou fazer. Se Deus é comigo, estou dentro. Se Deus vai à minha frente, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Se Deus está comigo, posso entrar numa batalha, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Se Deus está comigo, eu não vou temer maus rumores. Porque a palavra de Deus me garante que eu estou descansando à sombra do Onipotente. Deus cuida. Deus cuida. Mas é importante a minha mente estar direcionada, mudada, transformada, porque aí eu vou viver, irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Se eu começo a colocar limitações, se a minha mente começa a enxergar só o problema, certamente eu vou morrer no deserto. Tendo a mente renovada, transformada, eu preciso transformar o meu relacionamento com Deus. Diga assim, transformando meu relacionamento com Deus. Sabe que relacionamento, ele tem estágios também. Por exemplo, tem um relacionamento com Deus de comunhão, amizade, companheirismo.
mas tem um relacionamento de intimidade. Certamente, vocês entendem muito bem isso, porque todos nós temos intimidade com alguém, seja com um amigo, com a própria esposa, com o filho. Isso é tão notório que, por exemplo, nós temos a igreja aqui com 5.000 membros. E nós temos comunhão com todos, amém? Você tem comunhão com quem está do seu lado? Me diga amém. Você pode até ter amizade com essa pessoa. Você pode até ser companheiro. Vem no churrasco aqui, senta junto, bate papo, fala de futebol. As mulheres vêm no Connect, vêm aqui de quarta-feira, como é que chama, Márcia? Artesanato. Tem comunhão, tem amizade, tem companheirismo. Mas intimidade? Com quantas pessoas você tem intimidade? É tão interessante isso, que às vezes só de eu entrar em casa e fechar a porta, a Rose já sabe se eu estou bem ou se eu estou mal. Já sabe como é que eu estou. Só de falar alguma coisa, está tudo bem, querido? Só da voz no telefone, já sabe. Intimidade. Lá em casa nós costumamos dizer o seguinte, que só de falar assim, está num assunto, dependendo de qual é o assunto, e a gente fala assim, Não, esse fala muito, você não tem ideia. Por quê? Porque tem intimidade, sabe o que eu estou dizendo. E como é que é a nossa intimidade com Deus? Como é que é transformar o nosso relacionamento em intimidade com Deus? Isso é importante, irmãos. Buscar a Deus. A intimidade está relacionada ao tempo que você gasta, ou que você tem, ou que você atribui a uma pessoa. Não tem como você ter intimidade com aquela pessoa se você não passa tempo com ela. Eu vou fazer, o ano que vem, 30 anos de casado. Quanto mais o tempo passa, mais intimidade eu tenho com a minha esposa. Quanto mais as minhas filhas vão crescendo, mais intimidade elas têm comigo, vão me conhecendo melhor. Então, transformar o meu relacionamento com Deus significa quanto tempo eu passo com Deus, não sabendo que Ele está comigo. Assim como eu posso passar aqui um dia inteiro com vocês e não criar intimidade, mas criamos comunhão. Mas Deus quer mais. Sabe por quê? Porque quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, e esses níveis vão subindo, tem muito a ver o quanto você crê na palavra que Deus fala. Aí faz toda a diferença. É outra confissão que nós fazemos aqui sempre. Diz assim, eu creio que esta é a palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia, não é isso que a gente fala? E creio que ela é a palavra de Deus. Então, quando você tem um nível de relacionamento com Deus, vai ser medido pelo quanto você crê ou tem fé na sua palavra. E quem é Deus para você? Sabe por quê? Qual é a importância que você dá à palavra de Deus? Toda vez que nós entramos aqui, abrimos essa Bíblia, e você está em casa, que você abre essa Bíblia, você tem que entender o seguinte, é Deus falando comigo, é palavra de Deus. Então, o meu relacionamento com Ele tem a ver o quanto eu dou crédito a essa palavra. O quanto essa palavra mexe comigo. O quanto essa palavra balança as minhas convicções, a minha estrutura, e não me desafia. E o quanto eu dou crédito a ela. Entenda bem. Passar tempo na igreja não faz você ter intimidade com Deus, se você não der crédito. Lembra que as pessoas que estavam sempre acompanhando Jesus, que eram os escribas e os fariseus, eles não estavam ali sendo impactados pelo que Jesus fazia. A Bíblia diz que eles estavam ali procurando uma brechinha para acusar Jesus, para incriminar Jesus, para prender Jesus, tentando pegar um pelinho ali para poder julgá-lo e ter aquilo que falar dele. Então, estar junto com Jesus, no ambiente que Jesus está, vendo o que Jesus estava fazendo, não trazia a menor intimidade, não dava a menor credibilidade. Mas lembra quando Pedro termina a pescaria e não pega nada,
E Jesus usa o barco dele, para poder, pede emprestado o barco dele para poder falar do evangelho. E Jesus fala ali, e depois Jesus fala assim, pô, Pedro, vamos agora cuidar do seu caso. E Pedro fala assim, Senhor, eu pesquei a noite toda. Melhor horário para dar peixe, irmãos, é à noite. Quem é pescador sabe. Peixe grande, peixe bom, é à noite. E Pedro era especialista nisso. Mas, quando Jesus falou, ele falou assim, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele nunca pegou tanto peixe, como ele pegou aquele dia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Entenda, irmãos, ter um ouvido sensível àquilo que Deus fala, e poderia dizer, não, Jesus, não esquenta a cabeça com isso não. Eu pensei, esse cara não sabe, esse Galileu não sabe nem o que está falando, esse era marceneiro, eu sou pescador, esse camarada fala para mim jogar rede uma hora dessa, eu já estou lavando aqui, já guardei, já acabou, hoje já morreu o dia. Talvez à noite eu tento de novo. Mas sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Irmãos, a Bíblia tem tantos exemplos sensacionais disso, e eu quero falar rapidamente aqui agora sobre Josafá, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, eu gosto muito dessa história. Josafá recebe uma notícia, vem contra ti uma grande multidão, que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Estão chegando, estão perto. A Bíblia diz que Josafá temeu. Fez aquilo que eu e você certamente faríamos quando estamos diante da situação. Correu para a igreja. Foi orar e buscar a Deus. Né? Imagina você receber aí uma notícia trágica, seja do médico, seja do aviso breve do emprego, seja um contrato perdido, seja o que for. Se você é crente, você vai correr para a igreja. Mas é tão interessante isso, que depois de correr para a igreja, reúne a congregação. Irmãos, o inimigo estava chegando. Diga assim, estava chegando. Já estava perto. Vamos aí, já estava perto, diga. Presta atenção nessa história. A Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio sobre Jaaziel. E ele profetiza dizendo assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó rei Josafá, nessa guerra não tereis que pelejar. Não tenha medo dessa grande multidão que vem contra ti, porque a peleja não é tua, mas é minha. Resumindo, Jesus assim, ó, não fique com medo, eu vou guerrear essa guerra. Você recebe essa palavra? Me diga um amém. O Senhor está falando para a gente aqui essa noite. Eu quero ser boca profética aqui nessa hora. Estenda tuas mãos para cá. Nessa peleja, não tereis que pelejar. Estai quietos. Oh, aleluia. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Você recebe essa palavra, dê uma glória a Deus. E Josafá recebe a palavra. Ele dá credibilidade, dá crédito àquilo que Deus fala. E acabou, irmãos. Já saiu dali com a situação resolvida. E se você recebeu essa palavra, se Deus falou com você, saia daqui já com o seu semblante diferente. Porque aquele que prometeu é aquele com o qual você se relaciona com Ele. Você já se relaciona com Ele. Então Deus falou, vai cumprir, acabou. E Josafá abraça aquilo ali e fala assim, pronto, acabou. E no dia seguinte fala assim, ó, vamos embora, vamos para a luta. Deus fala assim, você vai contra eles, e quando você estiver chegando perto, meu irmão, vocês só vão ver aquilo que eu vou fazer. E tem uma chave aqui que Deus não falou para eles fazerem, mas eles fizeram. Que quando eles foram chegando para a batalha, eles começaram a louvar. Eles começaram a louvar. E a Bíblia diz, se você ler, nosso tempo não permite isso, mas se você ler, vai dizer que no momento que eles louvavam, o exército foi desbaratado. Você sabe o que é desbaratado? Um começou a brigar com o outro, lutar com o outro, e todo mundo morreu. E eles só cantaram. Eles só louvaram. Mas ele deu
crédito à palavra que Deus falou. Lembra do centurião? Quando chegou diante de Jesus, falou assim: basta uma palavra. Não preciso nem que o senhor vá lá em casa. Talvez fosse eu, ia falar assim: Jesus, bora lá, leva o olhinho, vamos passar lá na IBC, vamos pegar um olhinho lá, Jesus. O senhor olha, o senhor unge, o senhor ora. Mas aquele homem disse: olha, basta uma. Não é uma oração longa, não, é uma palavra. Credibilidade, irmãos. Se você tem intimidade com alguém, você não precisa de documentos, às vezes, assinados. Você não precisa. Hoje em dia a coisa é meio complicada, mas antigamente era no fio do bigode. Na época do meu pai, quantos negócios o meu pai fez falando? Está feito. Depois, no dia seguinte, vendia um carro, o carro é meu, São Antônio. Tá bom. No dia seguinte, podia chegar alguém que pagasse mais. Mas eu dei a minha palavra. Acabou. Hoje em dia, está difícil. Mas credibilidade é o que se fala. E falou, está falado. Então, intimidade com Deus tem a ver o quanto você crê, o que Deus representa para você, qual a importância da autoridade, qual o peso, qual a confiança que você tem na palavra dele. Podíamos falar aqui de Ana, em 1 Samuel, quando ela chega e está lá chorando, e o Eli fala que ela estava embriagada, e ela falou assim: não, eu não estou embriagada não, eu estou chorando aqui pelas aflições da minha alma. E Eli fala assim: que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo. Acabou. Olha, ouviu aquela palavra do sacerdote, ela já mudou o semblante. Já desceu, a Bíblia fala que ela desceu, já foi comer, já estava alegre. Porque recebeu uma palavra, tem peso. Olha, tem peso, porque é Deus quem está falando. Relacionamento. Transforme o seu relacionamento com Deus. Quando você entra num lugar como este, um hino que seja cantado já é o suficiente para mudar a sua história, para Deus falar com você. A palavra que é lida no começo do culto já pode vir ao encontro da sua necessidade. A palavra pregada é Deus falando com você. Mas qual o crédito que você dá nisso? Como é que é esse relacionamento? Irmãos, uma pessoa que você não se relaciona, você entra aqui e sai aqui. Transforme o seu relacionamento com Deus nessa noite. Por fim, rapidamente eu vou finalizar aqui. Transformando o que tem em minhas mãos. Diga aí, transformando o que tem em minhas mãos. Quando você dá crédito, você faz aquilo que Deus manda. Você entende isso? Olha bem, eu quero ilustrar aqui, dizendo para você. Lembra que aquela mulher foi em busca de Eliseu? E o marido dela e os filhos dela tinham morrido. E ela chega e ele pergunta: o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouco de azeite em uma botija. Mas ele falou assim: olha, você vai pedir vasilhas emprestadas, não poucas, e vai entrar na sua casa, e vai fechar a porta, e você vai derramando o azeite daquela pequena botija que você tem lá, e você vai enchendo as outras vasilhas. E depois que você fizer isso, você e seus filhos paguem a sua dívida e viva do restante que sobrar. Você entende o valor financeiro que tinha isso? Viva! Mulher viúva, viva do restante. O que eu quero dizer com você com isso? Quando estamos dispostos a atender à voz de comando de Deus, com aquilo que Deus sempre vai usar o que você tem na mão, meu irmão. Sempre vai usar o que você tem na mão. Aquela botija de azeite tornou-se uma fonte de azeite. A vara de Moisés tornou-se um instrumento para abrir estrada no meio do mar. A funda de um pastor como Davi
foi uma poderosa arma de guerra. E eu pergunto para você, o que você tem em suas mãos? Eu convido vocês a se colocarem em pé. Deus transforma o que eu e você temos em nossas mãos. Às vezes é uma pequena coisa, assim como aquela botija com um pouquinho de azeite. Mas o relacionamento que ela tinha com o homem de Deus, a credibilidade que saía da boca dele, fazia o efeito, transformou aquela botija numa fonte, e só terminou quando acabou as vasilhas. E foi o suficiente para mudar a história daquela mulher para o resto da vida dela. Às vezes nós estamos esperando que Deus faça algo tão diferente, mas eu quero dizer para você que aquilo que você tem em tuas mãos, Deus há de operar um milagre, é com isso. É pequeno, é pouco, é insignificante aos teus olhos, mas se você crer que a palavra de Deus tem poder, tem credibilidade sobre a sua vida, essa pequena coisa muda a sua história pelo poder da obediência na palavra de Deus. E tem uma coisa que eu quero dizer para você, que talvez você fale assim: pastor, eu não tenho botija, eu não tenho a vara, eu não tenho funda. Mas você tem algo que todos nós temos: tempo. Tempo. O tempo está em nossas mãos. Quanto tempo você se dedica a estreitar o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo nós passamos? E a Bíblia nos alerta a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Resgatar meu tempo e usá-lo com sabedoria para aquilo que era verdadeiramente importante. Deus quer hoje fazer uma transformação na sua vida, mas você precisa tomar atitudes que só cabe a você. Primeiramente, transformar a sua mente. Segundo, transformar o seu relacionamento com Deus. E em terceiro, transformar aquilo que Deus colocou em tuas mãos pela fé. É um ato de fé. E Deus faz umas coisas, irmãos, muito fora da lógica. Eu lembro que uma vez, já tive alguns caminhões roubados. Isso já me causou grandes prejuízos. Mas eu sempre falava: Senhor, se é teu, por que o Senhor permite que isso aconteça? Por que o Senhor permite que isso aconteça? E toda vez que eu passava por uma aflição como essa, eu dobrava meus joelhos e clamava a Deus: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E às vezes eu não entendia. Muitas das vezes eu não entendi, mas eu confiava. Se eu sou só mordomo, eu confio. Os caminhões não tinham seguro, eu só confio. Mas uma noite, para Deus mostrar para mim que Ele era Deus da nossa vida, e que eu estava passando por um processo. Depois a gente entende, né? Mas quando a gente está passando por um processo, a gente não entende nada, a gente só confia. De madrugada o telefone tocou, e eu atendi, e era mais um caminhão daqueles roubados. E geralmente eles roubam, desativam o rastreador e deixam o caminhão, que conforme eles dizem, esfriando em algum lugar, ermo, escondido. Caminhão, lugar que não é passagem. E eu lembro que naquela madrugada, eram umas 3 horas da manhã, o telefone tocou, a Rose levantou, acordou assustada também. Eu fui para o banheiro do quarto, atendi o telefone e era mais um. E ali eu escutei aquela notícia ruim, eu deitei, assim, ajoelhei ali no banheiro mesmo, orei: Senhor, tenha misericórdia. Não acredito. Vamos acabar quebrando desse jeito. Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Não é possível. Irmãos, é tão interessante como Deus quis mostrar para mim que Ele estava no controle da minha história. E que o Espírito Santo de Deus falou tão nitidamente no meu coração:
levanta e sai. Eu falei, como assim? 3 horas da manhã? Para onde? Levanta e vai. E eu dei credibilidade àquela voz. E eu saí, a Rose falou, você vai? Eu falei assim, eu vou atrás do caminhão. Você está louco? Eu falei, eu vou atrás do caminhão. Ela falou assim, Deus falou comigo. Eu falei assim, então vai em paz. Eu vou ficar orando aqui. Irmão, eu peguei o carro, liguei para o meu irmão, falei com ele que Deus colocou no meu coração, falei, vou com você. Entramos juntos e fomos. Olha o tamanho de São Paulo, irmãos. Imagina isso. E o Espírito Santo de Deus foi me guiando para uma rua, por outra. Eu nem sabia onde que eu estava mais. Por outra, por outra. Eu estava lá na Zona Leste, em algum lugar, que se você falar para me voltar lá hoje, eu não sei voltar. Quando de repente, eu nunca vou esquecer essa cena, a rua fazia assim e subia lá na frente. E quando eu fui descendo, que começou a subir, que eu botei o farol alto no carro, eu avistei a traseira da carreta, lá naquele... irmãos, você não tem ideia de como foi aquela experiência com Deus. E cheguei ali, o carro, você também devia ter algum olheiro por perto, mas aí eu já nem vi, quando viu chegando alguém, já foi embora. Estava tudo desmontado, o rastreador, aquelas coisas, tudo do carro. Mas o caminhão estava ali. E Deus falou para mim assim, aquilo que eu estou fazendo, você não vai entender agora, só lá na frente. Mas Deus fez aquilo para mim ver, para mim entender que a minha história estava nas mãos dele. E se você que está passando por uma aflição, precisa de uma transformação, rapidamente, que o nosso horário já avançou, sai do seu lugar, vem aqui na frente para uma momento de oração. Essa palavra falou com você, você precisa de respostas, você precisa ter uma vida mais íntima, você precisa transformar essa mente que você só vê o problema. Você precisa mudar, e Deus falou com você, e você falou assim, olha, eu preciso realmente mudar, eu preciso ter mais tempo com Deus, eu preciso ter um ouvido mais sensíveis à voz do Senhor, eu preciso hoje, vem, rápido, rápido, é o Senhor que está falando com você, não perca tempo, venha. Deus quer transformar, sabe por quê? Sabe quantos caminhões depois dessa eu tive roubado? Nem sei, vários, mas eu nunca mais, inclusive essa semana, Deus deu um outro grande livramento, aqui no Rodoanel, de mais uma tentativa de roubo, mas Deus não permitiu que levasse. Outra hora eu conto essa história do livramento que Deus deu, mas o que eu quero dizer com isso, é como eu me porto, você entende? O processo tem a ver como eu me porto. Se minha mente está transformada, se meu relacionamento com Deus está transformado, e se eu estou disposto a fazer aquilo que Ele manda eu fazer, quando vem a dificuldade, eu não vou ficar tremendo diante de Golias. Eu vou em nome do Senhor Jesus contra ele. Muda a nossa percepção. Quando eu ver gigantes fortes, homens fortes e valentes, como Josué e Caleb viram, eles vão falar assim, não é eu que vou derrotar, é o Senhor que vai derrotar por mim. Quando Gideão mudou a percepção dele, que um anjo mostrou para ele que ele era realmente um valente, que Deus era com ele, a Bíblia diz, Deus é contigo. Ele foi contra milhares, 185 mil. Ele foi com 300 homens, com um jarro e uma tocha. Deus transformou aquilo que estava na mão dele, um jarro e uma tocha, em um instrumento de guerra. Porque ele obedeceu a voz de comando. Porque ele já tinha mudado, transformado a mente dele. Olha, realmente, eu sou um homem valente. Porque Deus falou que eu sou. E se Deus falou que eu posso vencer esse exército, eu já estou com outras percepções, eu posso. Então que saiamos daqui transformados, em nome de Jesus, com uma outra percepção. Você que está na bênção, estende suas mãos para cá, feche seus olhos, você que está aqui, coloca diante do Senhor aquilo que está te afligindo. Soberano Deus, Pai, na tua bendita e gloriosa presença, Senhor, nós temos falado a tua palavra, e essa palavra poderosa, eficaz,
Essa palavra, Senhor Deus, que muda a nossa história. Essa palavra que tem toda a credibilidade, porque é a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, entra com a providência, Pai. Meu Deus, é na história de cada um que aqui está, que saiu do seu lugar e veio aqui na frente com o desejo de ser transformado, Senhor, de ser mudado, Senhor Deus, de ter um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor Deus, de ser mais chegado do Senhor, de ser mais próximo do Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor. E nós só vamos viver o sobrenatural do Senhor em momentos difíceis mesmo, é passando por situações adversas, é passando por situações complicadas. É ali que nós vamos ver o teu agir, e diante dessas situações nós vamos criando intimidade contigo, e nós vamos ver que o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que nos dá força, o Senhor é um Deus que nos dá estratégia, o Senhor é um Deus que muda a história de cada um de nós, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor está conosco, e as nossas guerras é o Senhor que peleja por nós. Mas para isso, Senhor, nós precisamos mudar nossa mente. Ah, Deus, nós precisamos mudar, Senhor Deus, o nosso relacionamento. E nós precisamos ser obedientes e saber que o que temos nas mãos, o Senhor transforma para nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Você quer dar um glória a Deus? Louvar o seu Senhor. Deus abençoe.